Bismillahirrahmanirrahim. Em nome de Deus, o clemente e misericordioso, que a paz de Deus esteja com o profeta Muhammad e seus companheiros. Meus irmãos, hoje vamos dar continuidade sobre o mesmo assunto que é o dia do sacrifício. O dia do sacrifício, o dia que os muçulmanos, como falamos na mensagem anterior, que devem sacrificar alguns desejos, algumas vontades perante a tradição do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ou a ordem de Allah no Alcorão Sagrado. Mas vamos ter um exemplo do sacrifício, que iniciou o sacrifício. Vamos falar sobre a Hajar, a mulher do profeta Abraão, a mãe de Ismail. Ismail, o profeta que Allah subhanahu wa ta'ala, ao filho, antes de ele ser profeta, o filho que Allah ordenou a sacrificar. Por que chegou neste ponto? Esta família que tem o filho obediente, o pai obediente a Allah subhanahu wa ta'ala e a mulher que é obediente ao seu marido. Família virtuosa, obediente a Allah subhanahu wa ta'ala. Quando Allah ordenou o profeta Abraão a deixar a Hajar naquele espaço, naquele lugar, sem comida, sem plantação, sem pessoas que habitavam aquele lugar, ela perguntou ao profeta Abraão, após ter deixado ela e o filho dela naquele lugar, em Meca, num vale, entre várias montanhas, Allah amaraka bidhalik, ou Allah te ordenou a fazer isso? Naquele momento, meus irmãos, ela não pensou. Deve ser a primeira esposa que mandou ele fazer isso. Deve ser o Shaitan. Ele não gosta de mim mais. Ele quer se livrar de mim. Ela não perguntou isso. A obediência a Allah, a temência a Allah, o amor por Allah, ela só perguntou a ele. Allah, quer dizer, Allah te ordenou a fazer isso? E ele firme, sem deu uma resposta, sem ter medo, não, sim, foi Allah que me ordenou, só falou sim para ela. Então também ela, com muita rapidez e sem ter nenhuma dúvida, sabe que ela respondeu? Allah não vai nos abandonar. Allah não vai nos abandonar. Ela não pensou para falar isso, quando ela soube que a ordem veio de Allah subhanahu wa ta'ala. E ele sabia disso. Ele era também, estava confiante em Allah. Quem sabe, inshallah, um dia nós vamos contar a história de Abraão. Quem sabe a história do Abraão, ele sabe que ele foi jogado no fogo. Ele foi, enfrentou o rei uma vez, quebrou as estátuas. Ele tem uma trajetória muito grande. Ele confia totalmente em Allah subhanahu wa ta'ala. Tem uma grande temência, tem uma grande confiança em Allah subhanahu wa ta'ala. Então, ele educou a família dele do mesmo jeito. Por isso, Allah subhanahu wa ta'ala disse sobre o Abraão que ele sozinho era uma nação. Tem um versículo no Alcorão que diz: o Abraão é uma nação. Ele sozinho, o Abraão, representa uma nação. Que nação naquela época? Hoje, 3 religiões se honram ao dizer que eles pertencem ao profeta Abraão. Falam que são a religião abraâmica. Então Abraão deixou a Hajar e Hajar falou: não vai nos abandonar. A lição de hoje, que nós devemos entender dessa história, meus irmãos, cada vez que você confia em Allah, quando tiver um problema, quando tiver qualquer dificuldade na vida, e aceitar essa ordem de Allah, esse decreto de Allah na sua vida, rapidamente, sem ter dúvidas que Allah vai te dar a solução, você terá a mesma resposta e virá a mesma solução, com a mesma velocidade que você aceitar o decreto de Allah. Tenha esses dias, o dia do sacrifício, a peregrinação, vem para te lembrar
que você tem que ter confiança em Allah. E se você tem algum problema, se você tem algum obstáculo, que está enfrentando algum obstáculo na sua vida, confia em Allah subhanahu wa ta'ala. Allah disse no Alcorão: "Wasta'inu bis-sabri was-salah". Tenham, ou se apoiam, ou pedem para Allah ajuda através da paciência e da oração. E Allah dará a resposta no momento certo, na hora certa, rapidamente, para que vocês tenham a solução na mão. Barakallahu bikum, wa nas'alullah subhanahu wa ta'ala an yaghfir lana wa lakum. Que Allah perdoe nós todos. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.